Existem filmes que fazem o público rir porque o personagem é ingênuo? Existem filmes que fazem o público rir porque as situações são absurdas. Mas existem também filmes que fazem o espectador rir e, alguns segundos depois, perceber que acabou de rir de algo muito assustador. O Alto da Compadecida 2 é exatamente esse tipo de filme. À primeira vista, o universo continua familiar. João Grilo e Chicó, a malandragem, a desordem graciosa, os dramas do sertão temperados com aquela ironia nordestina que o público brasileiro aprendeu a amar. Mas quanto mais o espectador olha com atenção, mais percebe que essa segunda parte não foi feita apenas para reviver uma memória afetiva. Ela está fazendo algo muito mais amargo do que isso. Ela está mostrando, com uma precisão quase cruel, como uma pessoa pode ser aclamada pela multidão, disputada pela política, amplificada pela mídia e, no final desse processo todo, deixar de pertencer a si mesma. É nesse momento que o filme para de ser comédia e se torna uma sátira muito afiada sobre como a sociedade transforma seres humanos em ferramenta. Se esse canal ainda não faz parte da sua rotina, se inscreve agora, curte esse conteúdo e deixa nos comentários o que você pensa sobre isso, porque a discussão que vem pela frente precisa da sua voz. Para resumir, o Alto da Compadecida 2 em uma única ideia seria esta. O filme não conta apenas a história do retorno de João Grilo. Ele conta o que acontece quando uma comunidade, um sistema de poder e toda a máquina narrativa de uma sociedade enxergam ao mesmo tempo valor de uso em uma única pessoa. João Grilo não é mais apenas João Grilo. Ele se tornou um símbolo. E assim que um ser humano vira símbolo, sempre haverá alguém querendo erguer esse símbolo para seus próprios fins. A multidão quer acreditar, a política quer aproveitar, a mídia quer amplificar. E no meio de tudo isso, o homem de verdade começa a desaparecer. A primeira camada da sátira do filme não é política, é sobre a multidão. Quando João Grilo volta a Taperoá depois de 20 anos, a cidade não está esperando um homem de carne e osso. Está esperando uma lenda. Uma história que foi contada tantas vezes, ao longo de tanto tempo, que a versão imaginada se tornou mais real do que qualquer coisa que o homem verdadeiro pudesse oferecer. Esse é o ponto mais doloroso do filme. O ser humano real é complicado, difícil de categorizar, capaz de decepcionar. Mas a história sobre esse ser humano é mais limpa, mais bonita, mais fácil de acreditar e de transmitir. Por isso a multidão não precisa de João Grilo de verdade. Ela precisa do João Grilo da imaginação coletiva. Ela precisa de uma imagem suficientemente fascinante para ser venerada em conjunto. E quando isso acontece, a verdade perde a importância. O que passa a importar é se a história é boa o suficiente, se é sagrada o suficiente, se é capaz de gerar comoção o suficiente. A multidão raramente ama uma pessoa. Ela costuma amar a versão mais fácil de contar sobre essa pessoa. Mas a multidão não chega a esse nível de crença por conta própria. Entre ela e a lenda, sempre existe uma máquina que faz a história soar mais alto, se repetir com mais frequência, alcançar mais longe. Nesse filme, essa máquina tem nome, endereço e interesse muito concreto. Arlindo é o dono da única rádio de Taperoá. E o roteiro é inteligente o suficiente para não transformar a mídia em conceito abstrato. Ele dá à mídia um rosto, uma voz, uma motivação específica, porque o que torna a mídia verdadeiramente perigosa não é que ela mente completamente, é que ela sabe escolher o que deve ser contado, o que deve ser exagerado, o que deve ser repetido, até que a cidade inteira trate aquilo como verdade. A Rádio de Arlindo não apenas reflete o que a multidão já acredita, ela produz essa crença. Ela decide quem vai ser transformado em símbolo. Ela escolhe qual história vai se tornar senso comum. Ela determina o que vai causar indignação, o que vai gerar esperança, o que vai fazer as pessoas seguirem mansamente numa direção. E quando um ser humano é colocado no centro dessa engrenagem, ele perde o controle sobre a própria imagem. O perigo não está em quando as pessoas falam sobre você. Está em quando elas percebem que falar sobre você pode gerar poder para elas. Se a multidão é o lugar onde a crença nasce e a mídia é onde ela é amplificada, a política é onde ela é colhida, é nesse ponto que o Alto da Compadecida 2 se torna mais amargo, porque as forças que disputam o destino de João Grilo, representadas na tensão entre o coronel Hernani e Arlindo, não olham para ele e se perguntam quem ele é, como viveu, o que quer, se deseja mesmo entrar nesse jogo.
Elas olham para ele com uma única questão: para que ele serve? Essa é a lógica mais fria do poder. Ela não precisa que você seja realmente grandioso. Ela só precisa que os outros acreditem que você é. Ela não precisa que você esteja certo. Ela só precisa que sua imagem seja útil. Um homem que voltou à cidade natal deveria ser uma história privada. Mas nas mãos da política, ele imediatamente é arrancado de sua vida pessoal para se tornar capital público, uma bandeira, um rosto, uma ferramenta para a disputa de influência. A política não precisa necessariamente destruir uma pessoa para utilizá-la. Às vezes basta transformá-la em símbolo. Aqui está o ponto onde o filme se torna muito mais sofisticado do que uma simples denúncia moral. João Grilo não é inocente. Ele nunca foi. Ele é esperto, rápido, oportunista no sentido mais humano da palavra. E em algum momento ele percebe que a lenda construída ao redor de seu nome pode abrir portas, mudar destinos, virar o jogo a seu favor. Ele flerta com o mito, ele usa a imagem, ele surfa na onda que criaram sobre ele. Essa escolha narrativa preserva o DNA verdadeiro do personagem, mas ela também amplia o escopo da sátira de maneira decisiva, porque o filme não critica apenas quem explora o símbolo. Ele critica a sociedade inteira, onde todos, em graus diferentes, estão aprendendo a sobreviver pela imagem. O coronel usa dinheiro para financiar narrativas. Arlindo usa o sinal de rádio para construir realidades. João Grilo usa a lenda para sobreviver. A multidão usa o herói para satisfazer a necessidade coletiva de acreditar em algo maior. O mundo não está dividido entre os puros e os corrompidos. Está dividido entre pessoas tentando sobreviver dentro de um sistema onde a imagem vale mais do que a verdade. Mas há um preço, e o filme não finge que não existe. Quando a multidão precisa de você como milagre, você não tem mais permissão para ser comum. Quando a mídia precisa de você como história, você não tem mais permissão para ser complexo. Quando a política precisa de você como símbolo, você não tem mais permissão para pertencer a si mesmo. E assim, pouco a pouco, o ser humano real vai sendo raspado da moldura. Fica só o que é utilizável. Fica a versão que cabe no discurso, no boletim de rádio, no grito de praça pública. É por isso que o riso desse filme não é leve. Ele é triste em uma camada muito silenciosa. Porque o filme entende que a coisa mais assustadora não é ser odiado, é ser amado de um jeito que faz você desaparecer. Ninguém precisa matar você para tomar o que é seu. Basta contar a sua história por tempo suficiente do jeito que for conveniente para eles. Muitas continuações existem apenas para despertar memórias afetivas. Elas lembram o público do que amou e param por aí. O Alto da Compadecida 2 tem uma ambição diferente. Ele convoca o espírito de João Grilo e Chicó, mas os coloca diante de uma pergunta muito contemporânea. Quando o poder não está mais apenas no dinheiro ou na força bruta, mas na capacidade de se apropriar das histórias, como um ser humano consegue preservar a si mesmo? Essa é a razão pela qual essa segunda parte tem motivo para existir. Não porque o público se lembra de João Grilo, mas porque João Grilo ainda faz sentido nesse tempo, com uma pertinência surpreendente. Um tempo em que qualquer pessoa pode ser narrada por outros sem pedir licença, representada por outros sem consentimento, inflada por outros além do que é real, usada por outros para fins que nada têm a ver com quem ela é. Talvez o que o Alto da Compadecida 2 faz com mais inteligência seja justamente não gritar. Ele não levanta cartaz dizendo que é preciso desconfiar da mídia ou odiar a política. Ele apenas conta uma história muito engraçada sobre um homem que voltou para casa e lentamente, quase imperceptivelmente, mostra uma cidade inteira brigando pelo direito de possuir a imagem dele. E quando o espectador percebe o que está vendo, entende que o riso do filme nunca foi só entretenimento. Era açúcar em volta de um gosto muito amargo. O gosto amargo de uma sociedade que prefere versões fáceis a pessoas reais, que transforma a gente em símbolo, símbolo em instrumento, instrumento em descartável quando o ciclo se fecha. Se há uma resposta para por que o Alto da Compadecida 2, não é só comédia, ela está aqui porque ele entende que a maior piada não está nas armações de João Grilo, está na sociedade ao redor dele. Uma sociedade
onde a multidão precisa de ídolos, a mídia precisa de histórias e a política precisa de símbolos, e todos estão dispostos a transformar um ser humano em ferramenta desde que isso seja útil. Por isso o espectador ri. Mas termina o filme com um aperto no peito, porque o filme não fala só de Taperoá, fala de qualquer lugar onde pessoas são valorizadas não por quem são, mas pelo quanto podem servir a algo maior do que elas mesmas. Você já assistiu O Alto da Compadecida 2? Concorda com essa leitura ou enxerga o filme de outro ângulo? Deixa nos comentários, a gente quer saber. Se esse conteúdo fez sentido para você, curte, compartilha com quem ama cinema brasileiro de verdade e se inscreve no canal para não perder as próximas análises.